Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um Faturando com Desenhos Simples. Eu sou Luísa Diebold e a ideia do Faturando com Desenhos Simples é compartilhar com vocês a minha experiência para te apoiar a fazer renda extra com os desenhos simples. Ele tem esse formato mais de aula, então eu vou compartilhar com vocês a minha tela do meu iPad, porque tem slides para me ajudar a contar para vocês o conteúdo do episódio de hoje. Então, vou começar a compartilhar aqui a tela para que a gente possa efetivamente começar o conteúdo dos desenhos simples, do Faturando com Desenhos Simples. Bom, e aí, só para, me apresentar oficialmente para quem não me conhece ainda, eu sou Luísa Diebold, da Céu Azul Facilitação, e eu atuo com a venda dos desenhos simples há 7 anos, e eu já fiz esse tipo de projeto de desenho simples para empresas como Coca-Cola, Petrobras, Globo, TIM, Ipiranga, L'Oréal, Boticário, enfim, grandes empresas, e por isso que eu estou aqui podendo compartilhar com vocês qual é a minha experiência e como que você que gosta de desenhar pode rentabilizar em cima dessa sua habilidade visual. Então, no episódio de hoje, eu vou te ensinar algo que é muito importante e que não tem nada a ver, pode parecer que não tem nada a ver com desenho, com ganhar dinheiro com os desenhos, mas sabendo isso vai te impulsionar diretamente para você entender como é possível vender os seus desenhos. Porque você que está me ouvindo já ama desenhar, já gosta disso e talvez não saiba como é possível vender os seus desenhos, como começar a fazer a renda extra com essa sua habilidade. Então, que desenhos são esses, tá, gente? Não são quaisquer desenho. Tem um tipo de desenho específico que a gente está falando aqui, que são justamente esses que vocês estão visualizando agora na tela de vocês. São desenhos simples, são desenhos sem muitos detalhes. E justamente por eles não terem muitos justamente por eles não terem muitos detalhes, eles são desenhos mais rápidos de fazer. Então, essa agilidade é super importante de vocês entenderem na hora de vender os seus desenhos simples. E, por fim, além de ele não ter muitos detalhes e por isso ele ser mais rápido, eles são desenhos junto com textos. Então, aqui a gente vai ter desenho mais o texto, né? Que é o que eu desenhei efetivamente aqui. É uma ideia, né? Um desenho junto com uma informação. Não é simplesmente um desenho aleatório sem comunicar nada. É um desenho junto com um texto. Então, isso que são os desenhos simples. Você vai encontrar também na internet, e o que eu tô falando aqui é um serviço que é conhecido já como facilitação visual ou facilitação gráfica ou resumo visual ou resumo gráfico ou colheita visual ou colheita gráfica. Tem alguns termos, ou mapa mental visual. Então, tem alguns termos aí que são conhecidos já pelo mercado, que quando o cliente vem falar com a gente, ele fala dessa forma: eu quero uma facilitação visual, eu quero um mapa mental. Então, ele não quer simplesmente um desenho teu, uma ilustração pura e simples, ele quer o desenho simples, que é justamente desenhos rápidos, simplificados e que comunicam junto com um texto. É deste mercado visual que eu estou falando aqui no Faturando com os Desenhos Simples, e é o que eu abordo no dia a dia nas minhas redes sociais. Então, se você me segue, você sabe que eu ganho dinheiro com isso, como os bastidores aí dos projetos de desenhos simples. Mas vamos focar no conteúdo de hoje, né? Então, se você tá aí que você gosta de desenhar e você quer começar a ganhar dinheiro
com desenho, com os seus desenhos, tem uma coisa bem importante para transformar essa sua paixão de desenhar, esse seu hobby de desenhar, que vai realmente te possibilitar começar a fazer isso, que é saber fazer perguntas. Mas como assim, Luísa? Como assim saber fazer perguntas tem a ver com desenho? Bom, começou bem, perguntando como assim. Então, vou te explicar aqui a história da Mariazinha, tá? A história da Mariazinha é a seguinte, a Mariazinha tá lá, e a Mariazinha, ela gosta de desenhar, tá? Então, ela tá aqui, gosta de desenhar. A Mariazinha já conhece os desenhos simples. Então, conhece os desenhos simples. O que é o que eu já falei, não é só desenho, é desenho mais o texto. Então, a Mariazinha tá lá sabendo, né, o que fazer com essas informações. E aí, só para complementar aqui na história da Mariazinha, como é que a gente pega esse texto, tá, gente? A gente pode pegar esse texto a partir de um vídeo no YouTube, a gente pode pegar esse texto a partir de um artigo também na internet que já esteja publicado, a gente pode pegar essa informação em uma palestra, em um curso. Então, tudo que é gerado um conteúdo, uma informação, a gente pega isso, escolhe as informações principais e transforma em um painel visual. Pega os textos e coloca junto com os desenhos simples, para que isso fique claro, para que as pessoas memorizem, para que elas se conectem de outra forma com esse conteúdo. Então, a Mariazinha maravilhosa, que gosta de desenhar, ela já conhece os desenhos simples e, mais do que isso, ela já conhece os desenhos simples e ela posta nas redes sociais. Porque tem muita gente que gosta de desenhar, que conhece os desenhos simples, faz isso para si mesmo e não posta, e não compartilha. Então, fica realmente muito difícil das pessoas começarem a contratar você, ou a Mariazinha no caso, que não compartilha os seus desenhos nas redes sociais. Então, é isso, a Mariazinha, ela gosta de desenhar, ela conhece os desenhos simples, ela posta nas redes sociais, e não só posta nas redes sociais, como diz que aceita encomendas, aceita propostas, vende isso, porque se você não fala que está aceitando também a solicitação de orçamentos, as pessoas não vão adivinhar. Isso precisa estar comunicado também. Então, a Mariazinha, ela faz tudo isso. Ela desenha, ela posta, ela diz que ela aceita encomenda nas redes sociais. E aí, do nada, um possível futuro cliente manda mensagem para a Mariazinha. Então, chega lá no direct dela, um futuro cliente manda mensagem. E aí, o que ele manda de mensagem? Mariazinha, gosto muito do seu trabalho, já te acompanho há um tempo, muito legal o que você faz. Eu quero fazer um orçamento. E aí, isso chega para a Mariazinha. E ela simplesmente surta, coitada. Ela paralisa, ela não sabe o que fazer, ela fica chocada, mas ao mesmo tempo ela também fica feliz, né? Porque afinal, o dinheiro está começando a chegar para ela. Então ela tá ali, o coração dela está dividido. O coração dela está ao mesmo tempo que muito feliz e batendo mais forte, porque finalmente alguém está pedindo um orçamento para ela. Ela fica sem saber o que fazer, paralisada e perdida, sem entender qual é o próximo passo e como que ela se comunica com esse cliente e como que ela ajuda esse cliente a fechar um orçamento com ela, com os seus desenhos. E aí é que entra esse conteúdo que eu tô falando para vocês, que é importante de vocês entenderem para começar a fazer renda extra com os seus desenhos simples, que é saber fazer as perguntas certas, não é simplesmente fazer perguntas aleatórias, são as perguntas certas.
Então, o que é saber fazer essas perguntas certas, tá? É perguntar para o seu cliente para isso poder te ajudar a fazer um orçamento para ele. Então, saber fazer essas perguntas certas vai te ajudar a fazer esse orçamento. Então, fazer perguntas para criar um orçamento. O que é um orçamento, gente? É quando você pensa em um escopo de projeto, ou seja, você pensa quais são as entregas que você vai realizar e qual é o valor disso, o preço disso. É uma proposta comercial e você geralmente entrega isso em um documento para que fique claro para o cliente o que vai ser entregue, como vai ser entregue, o valor disso tudo, como que são as condições de pagamento. Então, para que você consiga gerar este orçamento, gerar este documento, essa proposta comercial, é necessário saber fazer as perguntas certas. Então, isso é saber fazer as perguntas certas. Além disso, você também precisa conseguir saber fazer como fazer essas perguntas, tá? Não é só quais são as perguntas, mas é como fazer as perguntas. Então, é como perguntar para o cliente, né? Então, a Mariazinha recebeu a mensagem do cliente ali pelo direct e ela tem que entender como é que ela vai perguntar o que ela precisa perguntar para ele, não é simplesmente sair perguntando, tá? E a outra coisa que é o que é saber fazer essas perguntas certas é também entender a ordem das perguntas. Então tem uma ordem das perguntas. Elas têm um roteirinho, elas têm um jeito que vai fazer com que você consiga extrair o que é necessário para entender com aquele cliente, para que aí a partir disso tu consiga fazer uma proposta comercial de facilitação visual, né, de desenhos simples, de mapa mental visual, que chame como você quiser, mas geralmente a gente chama de facilitação visual, tá? Então, é isso, saber fazer as perguntas certas é entender o que tu precisa saber para conseguir fazer um orçamento e como você vai perguntar isso e qual é a ordem dessas perguntas certas, ok? Então, por que é importante você saber fazer as perguntas certas para conseguir começar a ganhar dinheiro com os seus desenhos, tá? A primeira coisa é, mais do que entender o que o cliente quer, é você poder ajudar o próprio cliente a entender o que ele quer. Pareceu um pouco confuso, mas é porque geralmente o cliente não sabe o que ele quer. Então, você vai estar ali para ajudá-lo a fazer isso, tá? Então, aqui, esse primeiro ícone é ajudar o cliente a saber o que ele quer, porque você vai começar a conversar com ele e ele vai começar a refletir sobre o que ele quer. Então ele vai, tu vai dar opções, tu vai fazer perguntas estratégicas que vão fazer com que ele reflita sobre o que ele está falando, sobre o desejo que ele tem, e aí isso vai fazer com que ele comece a definir melhor o que ele efetivamente quer de você e nessa parceria comercial que vocês vão criar, tá? Então, fazer as perguntas certas também faz com que você crie uma conexão muito mais forte com o seu cliente. Então, aqui é criar conexão. Porque você está ali interagindo com o seu cliente, com o seu futuro cliente, está ali conversando com ele, perguntando, interagindo, e aí é o que leva também à importância de você mostrar o seu interesse no problema dele. Então aqui você está demonstrando o interesse no problema
do cliente. Mas como assim no problema do cliente, Luísa? As pessoas contratam a gente, contratam qualquer coisa na vida, porque elas têm um problema que precisa ser resolvido e que elas não sabem como resolver aquilo. Se elas soubessem, elas fariam. E aí, como elas não sabem, elas têm que pedir ajuda para outras pessoas. Essa outra pessoa é você. Você sabe desenhar, você sabe de comunicação, você entende como ler um texto e escolher quais são as partes principais desse texto para fazer um resumo visual, você entende como fazer isso dentro do universo das redes sociais. Então você entende sobre o visual. E aí é que ela vai te contratar, porque aí ela vai estar resolvendo o problema que ela tem. Tem diferentes tipos de problemas que os desenhos simples, que a facilitação visual ajuda a resolver. É uma conexão mais forte com o conteúdo, é a memorização do conteúdo, é conseguir passar adiante esse conteúdo para outras pessoas dentro de uma empresa, é mostrar de um jeito criativo, assertivo, o que é importante para aquela marca, para aquela empresa, para aquela pessoa. Tem vários problemas que estão envolvidos dentro da comunicação, né? Que é o universo que a gente está trabalhando aqui, com os desenhos, e que isso é o que você precisa estar atento e mostrar para o seu cliente que você está interessado em entender o problema que ele tem, porque você tá ali para ajudar. É para isso que ele vai te pagar. Não é para tu fazer um desenho simplesmente, é para ele resolver um problema que ele tem. Então, quando você entende qual é o problema que ele tem, você pode dar soluções, várias soluções visuais que ajudam ele a resolver esse problema. E aí ele vai ficar muito feliz contigo, vai te contratar várias vezes e vai te indicar cada vez mais. Então, esses são efeitos colaterais que acabam acontecendo quando você sabe fazer as perguntas certas para o seu cliente de desenhos simples. Então, é isso, é criar essa conexão, mostrar esse interesse no problema do cliente e aí, a partir desse momento, você ajuda o cliente a tomar decisões. Como eu disse, existem muitas opções de serviço, muitas opções de entrega. Cada tipo de serviço dentro do universo dos desenhos simples e da facilitação visual envolvem vantagens e desvantagens, características, detalhes, né? Isso aqui eu vou te entregar mais rápido, isso aqui vai ser um pouco mais demorado, isso aqui é um esforço maior, isso aqui é um esforço menor, aqui eu tenho agenda, aqui eu não tenho agenda, isso eu sei fazer, isso eu não sei fazer. Tem vários detalhes que estão envolvidos dentro dessa tomada de decisão da contratação dos desenhos simples. E aí você precisa entender sobre isso para ajudar o seu cliente a tomar as melhores decisões, para que ele possa otimizar, né, o trabalho que você vai entregar para ele e ele possa fazer o melhor uso possível desse trabalho, porque se ele fizer o melhor uso possível desse trabalho, você também está ganhando. Então, muitas vezes você vai ter que estar ali dando essas opções e dizendo, isso aqui é bom por causa disso, isso e daquilo, isso aqui é bom por causa disso, isso e daquilo, isso aqui tem a desvantagem X, e aí falar com ele sobre isso para que ele possa ter todas as informações possíveis para poder tomar a melhor decisão dentro do contexto que ele tem, dentro do problema que ele está tendo ali naquele momento, tá? E aí, isso, por fim, por que mais que é importante saber fazer as perguntas certas para conseguir começar a ganhar dinheiro com os seus desenhos. Porque quando você começa a fazer essas perguntas para o seu cliente, você mostra o seu conhecimento no assunto. Então, aqui é mostrar seu conhecimento. E aí aqui pode até ser uma coisa um pouco contra-intuitiva, né? Que você pode estar pensando aí, que mas eu vou estar fazendo um monte de pergunta. Será que pode parecer que eu não sei? Porque quando a gente está fazendo um monte de pergunta, quer dizer, né? Será que o cliente
vai achar que eu não tô sabendo o que eu tô fazendo aqui e que daí ele vai achar que eu não sou profissional e que eu tô fazendo muita coisa, muita pergunta, que eu tô enchendo o saco dele. Enfim, podem passar essas reflexões aí na sua cabeça aqui agora. Por isso que eu trouxe esse slide especificamente pra gente falar dessa questão. Então, fazer muitas perguntas nunca vai parecer que você não sabe. É justamente o contrário, porque quem sabe, sabe fazer perguntas. Já foi em alguma palestra? Já deve ter ido em alguma palestra, né? Até mesmo no próprio Instagram, gente, que tem aquelas caixinhas de pergunta, que a gente tá ali interagindo com todo mundo. Você já fez alguma pergunta na caixinha de perguntas? Você já fez alguma pergunta no final de uma palestra, que às vezes eles dão esse tempo, né, pra gente interagir e tudo mais? Então, é difícil fazer perguntas. Boas perguntas, as perguntas certas, né? E não uma pergunta boba. Então, se você souber fazer as perguntas certas, na ordem certa, do jeito certo, isso vai soar ao contrário, vai soar justamente mostrar para o seu cliente o como que você tem conhecimento no assunto. E mais do que isso, gente, se você não faz a pergunta, mas você tem ela, o que você vai fazer com isso? Ah, eu tenho uma pergunta, mas eu não vou perguntar pro cliente porque eu tenho vergonha. Ah, e aí tu vai tá com aquela questão que tu não sabe como responder, e aí pode ser que tu deduza o que é a resposta, e aí depois vai estar errado, e aí tu vai tomar uma ação a partir de uma questão que está errada, porque simplesmente tu não perguntou. Então, não tenha vergonha de fazer perguntas. Sempre faça perguntas. Sempre faça as suas perguntas. Você pode até dizer isso para o cliente. Várias vezes eu faço isso. Olha, desculpa se minha pergunta pode parecer idiota ou boba mas eu preciso confirmar isso com você. E tá tudo certo, não tem problema, não existe pergunta, assim, não é que não exista pergunta idiota, mas assim, é você entender que se você tem uma pergunta, você precisa fazer essa pergunta, porque a pior coisa que pode acontecer é você tomar uma ação e agir de acordo com uma coisa que está errada. Então, faça essas perguntas para o seu cliente, mostre que você tem interesse no que ele está falando ali com você, para que vocês gerem essa conexão, para que vocês consigam realmente desenvolver juntos, né? Quais são as possibilidades de atuação daquele projeto com os desenhos simples, com a facilitação visual. É a partir dessas perguntas que você vai conseguir entender quais são as ações que devem ser realizadas. Por isso que é muito importante saber fazer boas perguntas, fazer as perguntas certas. Então, quais são as outras vantagens, né, da gente poder saber fazer as perguntas certas para um orçamento de facilitação visual de desenhos simples? Quando você sabe o que perguntar, quando você faz as perguntas certas, você faz o quê? Orçamentos mais assertivos. O que são orçamentos mais assertivos? Orçamentos mais otimizados, orçamentos que estejam mais alinhados com a expectativa do cliente, mais chance de você acertar o que ele precisa, porque às vezes você não entende o que ele precisa, aí você vai lá, tem um super gasto de tempo de pensar num orçamento, numa precificação, escrever aquilo tudo, mandar para ele e vai falar, não era nada disso que eu queria. Então, se você sabe fazer as perguntas certas, você vai ter realmente orçamentos muito mais assertivos. E aí, além disso, você consegue fazer opções de cenários, tá? A gente trabalha muito dessa forma aqui. De opções de cenários. Como assim opções de cenários, Luísa? Bom, como eu já falei, o cliente geralmente não sabe o que ele quer. Então, ele vai chegar e vai te pedir um monte de coisa, porque ele não sabe o que ele quer. E ele precisa saber o preço, o valor
para poder tomar essa decisão. Então ele já vai pegar e vai falar: não, pode ser um pouco isso, um pouco aquilo, um pouco aquele outro. Então me dá todas essas 3 opções aí para eu poder tomar a minha decisão. Então, saber fazer as perguntas certas te ajuda a entender melhor esses cenários, precificar esses cenários, mostrar isso para o cliente para que ele possa tomar a decisão dele, né? Então, tu tá ali ajudando ele, dando o máximo de informações possíveis para que ele possa tomar a melhor decisão para resolver o problema que ele tem naquele momento. Então, começa que o cliente, ele passa a te ver como um consultor, tá? Então, o cliente te vê como consultor. O que é um consultor, né, gente? É uma pessoa que entende do assunto. Então, é o melhor dos mundos isso, porque tu não vai simplesmente fazer um desenho para ele, tu vai mostrar o quanto tu tem conhecimento a respeito dessa área e como ele pode contar contigo para esse momento que ele está vivendo agora, para esse problema que ele está querendo resolver e não sabe como. Então, ter esse olhar do teu cliente para ti mesmo, para o teu trabalho, para os seus desenhos é realmente muito importante, vai fazer uma baita diferença na hora de você poder cobrar e começar realmente a ganhar dinheiro com os desenhos que você gosta de fazer, com essa sua paixão que você tem, tá? E aí, além disso, saber fazer as perguntas certas vai te dar, assim, mais garantia da venda. Que você já tá ali muito mais conectada com o teu cliente, entendendo muito melhor o que ele precisa, o que ele deseja, como é que tu pode ajudar ele. Então tem mais chances de você realmente conseguir fechar essa proposta, até porque acaba que o cliente já se envolveu ali contigo, com todo com essa história, né, que vocês criaram ali juntos. E aí, quanto mais envolvido a gente tá, mais propenso a gente fica de continuar, de fechar, porque tu já gastou um certo tempo naquela relação, né, naquilo, nessas perguntas, numa possível reunião e tudo mais. Então, ele não fechar, para ele vai ser, né, mais penoso, mais dolorido. Então, quando você sabe fazer as perguntas certas, como fazer as perguntas, né, a ordem certa, tem mais garantias da venda efetivamente acontecer e você começar a ganhar, então, o seu dinheiro com os desenhos simples. E além disso, quando você sabe fazer essas perguntas, você conhece cada vez mais o seu cliente e as suas dores, os seus problemas. Então, é sempre importante entender, conhecer mais o seu cliente. Então, isso é também muita vantagem para você, porque cada vez mais, mesmo que de repente não feche a venda, você começa a entender esse perfil de cliente, quais são as solicitações, por que ele fechou, por que ele não fechou, como que tu ajudou ele, o porquê que ele entrou em contato, como que ele entrou em contato, o tipo de projeto que ele estava querendo. Então, todas essas informações são muito valiosas na sua jornada de facilitação visual, de venda de desenhos simples. Então, são realmente muitas as vantagens de você conseguir saber fazer as perguntas certas. Antes de eu te falar quais são as malditas perguntas certas para que você possa ser impulsionado diretamente para a venda dos desenhos simples, vou te falar como que você não deve fazer. Porque isso aqui, olha, é realmente muito importante de vocês saberem, porque pode estragar uma relação com o seu cliente, pode estragar o olhar que o seu cliente tem sobre você. Então, é muito importante você estar atento de entender como não fazer as perguntas. Primeira coisa, a pergunta conta a gota. Fazer as perguntas de maneira fracionada. Como assim fracionada? Pouco a pouco. Como assim fazer as perguntas pouco a pouco? Já falou com... Não seja essa pessoa, tá, gente? Você já falou com aquela pessoa que fala assim, oi, tudo bem? E não fala mais nada? Na internet, tá, gente? Tô falando assim, no WhatsApp,
num direct de Instagram, no próprio e-mail. No e-mail as pessoas já estão mais doutrinadas a entender que quando ela manda um e-mail pra ti, é porque ela quer alguma coisa, ela não quer saber como é que tu tá. Essa é a verdade. Então, assim, oi, tudo bem? Sim, tudo bem. Vai, desembucha, fala, o que que tu quer? Então, não é tu chegar simplesmente pro cliente, ele te mandou uma mensagem, oi, Mariazinha, quero um orçamento. Oi, tudo bem, seu cliente? Não! Tu começa a perguntar para ele nesse momento, ou então não faz uma pergunta agora e aí amanhã tu manda uma outra pergunta. Organiza isso. Saiba quais são as suas perguntas. Aproveita que ele tá online e interage ali com ele, sabe? Não vai perguntar uma coisa hoje, uma coisa daqui a 5 horas, uma coisa amanhã, né? Não dá pra fazer, as pessoas não têm tempo mais, gente. Tá tudo mega corrido, todo mundo quer otimizar o seu tempo, então, né? Não fraciona, não seja perguntinha gota a gota, não faça isso que as pessoas não gostam. Eu odeio. Então, também se você quiser fazer uma pergunta pra mim, fale logo o que você quer, já fica o recado. Então, não faça isso. A outra coisa que você não deve fazer é fazer as perguntas sem checar com o seu cliente como ele prefere falar. Estamos aí em 2022, não sei se você está me ouvindo em 2022, mas temos realmente muitas possibilidades de comunicação. É incrível, o mundo moderno, ele é uma maravilha. Então você pode falar com a pessoa pelo direct do Instagram, você pode falar com a pessoa por e-mail, você pode falar com a pessoa pelo telefone, sendo dentro do telefone pelo WhatsApp ou por ligação, ou ainda dentro do próprio WhatsApp você pode falar por áudio. E ainda tem uma outra opção maravilhosa que é fazer uma reunião online com a pessoa. Nem desenhei aqui, mas ainda dá para fazer uma reunião o quê? Presencial. Então tem muitos jeitos de você falar com o seu cliente. E você precisa, não existe o jeito certo e o jeito errado. Existe o jeito que ele prefere naquele momento. Tem gente que prefere falar pelo Instagram mesmo. Tem gente que vai querer marcar uma reunião contigo. Tem gente que vai querer um e-mail. São muitas as possibilidades. Então, é você realmente checar com o cliente como ele prefere falar. Tem pessoas que odeiam áudio, gente. Tem um ódio de áudio. Então, assim, daí tu vai chegar, tá ali começando uma relação com a pessoa e vai começar a mandar áudio pra ela, sendo que ela odeia áudio. Olha só. Qual vai ser a sensação que ela tem de ti? Essa emoção que a gente sente um pelo outro é o que faz a gente se conectar um com o outro. É o que tem cada vez mais possibilidade de tu fechar uma venda de desenho simples. Então, tu não pode errar nesse momento. E aí, como é que eu vou perguntar, Luísa? Mas aí eu vou chegar e vou dizer, oi, você quer falar assim, 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 assado? Não, no caso da história da Mariazinha, ela foi lá e recebeu uma mensagem pelo direct do Instagram. Ela vai chegar e perguntar, ela vai responder, oi fulano, tudo bem, muito prazer, obrigada pelo seu contato, claro, que bom que você tem interesse em fazer um orçamento comigo, como você prefere falar, eu preciso fazer umas perguntas para você, para entender melhor a sua demanda e poder fazer um orçamento, como você prefere falar? Por aqui, quer que eu te mande por mensagem do WhatsApp, quer que eu te mande por e-mail, ou de repente você quer marcar uma reunião, o que é melhor para você? É isso. Não tem mistério. Se chegou por e-mail, mesma coisa. Você pode continuar falando ali por e-mail. Oi, tudo bem, fulana, muito obrigada pelo contato, não sei o quê. Tenho essas perguntas. Você quer me responder aqui por e-mail ou você quer marcar uma reunião? Qualquer coisa, o meu número é tal, tal, tal. Me manda um zap. Não fala zap, fala WhatsApp. Então, assim, tem várias possibilidades. O importante é você realmente checar com o seu cliente para entender o perfil do seu cliente, o momento que ele está. Porque nessa hora você já está mostrando o que? Empatia. Fiz um episódio já no empreendedorismo visual falando especificamente sobre empatia e a importância disso. É
Empatia na prática é isso. É tu se colocar no lugar do outro, entendendo qual é a melhor maneira de se comunicar com ele. E não qual é a melhor maneira pra ti. Eu prefiro falar pelo Instagram. Pois é, mas o teu cliente não. Eu acho um saco fazer reunião. Mas eu faço. Eu prefiro falar pelo WhatsApp, pelo e-mail. Mas não importa o que eu acho. O que importa é o que o meu cliente acha. Se o meu cliente prefere dessa forma, eu vou fazer dessa forma. Entendeu? Porque eu vou checar com ele o que ele prefere. Tem gente que prefere fazer por reunião e tá tudo certo. Não é como se eu também morresse de fazer uma reunião, né, gente? É isso, faz parte. Então, cheque com o seu cliente a melhor maneira de falar com ele para fazer as perguntas. Terceiro erro importante que você não pode cometer na hora de fazer as perguntas para o seu cliente, para começar a fazer dinheiro com os seus desenhos, com essa paixão que você tem de desenhar, é não entender o ritmo que o seu cliente tem. Então, não entender o ritmo do cliente. Opa. Como assim não entender o ritmo do cliente? Cada pessoa tem um ritmo diferente. Tem gente que é lenta, tem gente que é acelerada. E aí, e às vezes também depende do momento que a pessoa tá. Às vezes a pessoa tá podendo falar, às vezes ela não tá podendo falar, às vezes ela quer agilizar um negócio muito rápido, às vezes ela não pode, ela entrou em contato contigo agora, mas é um negócio só pro mês que vem. Então depende muito, são várias as situações. Então, é importante você sentir este ritmo. É uma dança. Uma dança que você está fazendo ali com o seu cliente e que você precisa saber qual é o ritmo que você vai dançar naquele momento com ele. Então, tem vezes que a pessoa... É isso, preciso dessa resposta hoje, agora, até o almoço, preciso disso só para a semana que vem. Então, você sente o ritmo do cliente e o cliente também vai sentindo o teu ritmo. E aí, como é que você faz isso? Já vou te dar um spoiler de perguntas. Você faz uma pergunta pro cliente, você chega e fala assim, então faz todas as perguntas que tu tem que fazer para entender como que monta um orçamento de desenho simples, de facilitação visual, e aí você vai lá e fala assim, posso te mandar isso até o final do dia? Amanhã, sexta-feira, semana que vem, próximo mês? Então você pergunta pro cliente, e aí você vai estar sentindo o ritmo dele, ele vai chegar e vai dizer, não, eu preciso disso para hoje. Não, eu preciso disso até meio-dia. Não, eu preciso disso até o final de semana. Não tem problema, pode me mandar na semana que vem. Então você vai entender qual é o ritmo, tá dançando ali com ele. Olha que maravilha. Então, não adianta tu tá ali dançando samba e ele tá na valsa. Não vai encaixar. Então, né? Vamos combinar qual é o ritmo aqui para que vocês possam dançar juntos. E aí tem mais chances de você conseguir vender os seus desenhos simples, porque essa questão do timing, do tempo certo de fazer as coisas, vai influenciar na hora de fazer uma boa venda de desenhos simples de facilitação visual. Última coisa que, pelo amor de Deus, você não pode fazer na hora de fazer as perguntas para o seu cliente, futuro cliente maravilhoso, que vai te dar dinheiro, que vai te ajudar a fazer a tua renda extra com os desenhos simples. Erros de português, ortografia, né? Ou abreviações. Ou pontuação. É tudo erro de português, mas eu tô aqui, né, descrevendo certinho pra tu entender que é muito importante tu se comunicar. Escrever, tá, gente? De um jeito que não... Eu tô aqui falando com vocês de um jeito informal. Estamos aqui numa relação informal. Mas, quando tu tá falando com o teu cliente... mas o meu cliente fala assim. Tudo bem, é problema dele. Mas se você precisa passar uma postura profissional. Então, errar português, ficar abreviando, escrever com EH, escrever mais com só um mais, ou mais, mas, que nem a gente fala em Porto Alegre, mas, como mais, não existe isso, assim, é realmente passar uma mensagem muito errada pro cliente de que tu não é profissional, que tu não sabe nem a tua própria língua. Então, assim, mas eu errei isso aqui. A gente erra, faz parte. A gente tá passando aí uma ambulância, não repara.
A gente erra, faz parte, todo mundo erra nessa vida. Mas peça então desculpas, corrija, né? Qualquer coisa. Às vezes a gente escreve um negócio errado ali, corretor, não sei o que, nananã, né? Dá pra deixar passar uma coisa ou outra. Agora, tu tá o tempo inteiro errando português, não dá. Conjugar certo verbo, né? Escreve tudo certinho. Ah, mas eu não sei escrever isso aqui. A gente, Google, né? Ah, como é que escreve isso? Abreviação foi na hora de eu escrever, eu fiquei assim, como é que escreve abreviação? Será que é com I ou é com E? Abreviação ou abreviação? Não, acho que é abreviação. Fui lá e dei um Google. Então, né, não tem desculpa pra tu errar português. E isso passa uma mensagem muito errada, ainda mais se tu estiver falando com uma pessoa dentro de uma empresa grande. Então, tu errar português é assim, no básico do básico. E é a mesma coisa na hora de tu escrever um orçamento. Tu vai escrever o teu contrato, vai escrever o orçamento, tu vai corrigir o português dali. Eu sou muito ruim nisso, tá, gente? Não tô aqui dizendo que é fácil pra mim, não. Então eu vou lá e me puxo pra escrever certinho as coisas e passar a mensagem profissional que eu sei que eu sou. Então eu vou lá, passo corretor no Word, né, pra saber se eu errei alguma coisa, escrevi alguma coisa que tá errada, comi alguma vírgula. Até hoje não sei direito escrever com vírgula, mas tô ali tentando. Então, assim, é isso que você precisa fazer. Não tô dizendo que vai ser fácil, mas é super importante para que você possa passar a mensagem correta de profissionalismo. Porque se alguém está te pagando para algo, é importante que ela entenda a tua postura profissional para que ela te pague cada vez mais, né? Então, quanto mais profissional, mais organizado, tudo mais tu passa essa mensagem, mais caro tu pode cobrar. Se tu manda um negócio totalmente informal e totalmente, e aí, qual é? Não vai dar, vai ser um valor mais barato, né? Do que tu, né, fazer o negócio mais organizadinho e tal. Então, é por isso também que é legal você passar essa postura profissional e não ter erros de português, de ortografia, na hora de se comunicar com os seus clientes, com seus futuros clientes, na hora de fazer as perguntas certas para ele. Tá bom, sem mais delongas, então. Quais são as perguntas certas? Bom, gente, quais são as perguntas certas? Eu tirei essas perguntas, tá? De um clássico aí da administração. Se você procurar no Google também vai achar mais informações sobre isso, não tem mistério. É o famoso 5W2H, porque ele tá em inglês, tá? Então, é um pacotão de perguntas que vai te ajudar a entender como você pode, né? Já te ensinei aqui como que tu pergunta, agora é o que tu pergunta e a ordem, tá? Então, o que você precisa entender? Primeira coisa é quando, porque esse fator tempo influencia muito. Aqui tá tudo em inglês, tá? Vou falar tudo em inglês, depois eu vou traduzindo. Então, o que são os 5 Ws? É o when, where, who, what e o why. E os 2 Hs é o how e o how much, ok? Então, começando pelo o when, que é o quando, tá? E aí, o que tu vai perguntar aqui? Basicamente, data ou hora. Mas como assim data ou hora? Se você for fazer uma facilitação visual, um desenho simples de um evento, de uma palestra, né? Tem data e hora. E aí, isso vai ser quando? Vai ser no dia 20, às 9 horas da manhã. Daí é que você entende, mas se não for um evento, e aí você vai perguntar prazo. Eu quero um painel visual desse vídeo aqui que já tá pronto. Para quando você precisa. Porque se a pessoa chega e fala que é para amanhã, é totalmente diferente do que pro mês que vem, não é mesmo? Estamos aqui no tempo, espaço que existe, cronológico, e aí você precisa saber para quando que é a primeira coisa, porque aí você vai ter o senso de urgência da pessoa. E você pode cobrar mais por isso também. Quanto mais urgente, mais você pode cobrar. Por quê? Porque é mais difícil de fazer, né? Tu tem que fazer tudo muito rápido, tem que dar prioridade para isso. Enfim, então, super importante. Primeira pergunta é o quando. Vamos falar de prazos. Segunda pergunta importante é aonde, where, né? Então, aqui você pode pensar em... Ai, apaguei sem querer. Deixa eu escrever aqui. Onde?
E aí, esse onde, você tem a opção de ser presencial ou online. Como assim presencial ou online, Luísa? O que você está falando? A pessoa vai falar contigo, vai dizer assim, olha só, eu tenho uma live que vai acontecer na semana que vem, que eu quero que tenha um resumo visual, uma facilitação visual, eu quero que tenha uma comunicação visual desse assunto. Então, tu já sabe que aonde ela vai acontecer, vai ser online, vai ser uma live no YouTube, vai ser uma live no Instagram, ou vai ser um curso online, um curso presencial, um curso que já aconteceu, uma palestra, um evento, tem várias opções, por isso que eu tô falando, os desenhos simples, eles têm muitas opções, a facilitação visual é um mundo de possibilidades. Então, é entender aonde que isso vai acontecer efetivamente, para você se programar. Se for no presencial, estou aqui no Rio de Janeiro. A pessoa vem e fala assim: vai ser em Salvador. Posso ir, mas vai ter um custo para eu me deslocar, né, do Rio de Janeiro para Salvador. Então eu preciso saber aonde que esse negócio vai acontecer, mesmo que seja no próprio Rio de Janeiro. Estou no Rio de Janeiro e vai ser no Rio de Janeiro. Ok, o Rio de Janeiro é uma cidade grande. Aonde do Rio de Janeiro? Por que eu preciso saber aonde do Rio de Janeiro? Porque eu vou calcular quanto que eu vou gastar para ir até o local. Eu vou ir de Uber, eu vou ir de metrô, eu vou ir de ônibus, eu vou ir, como é que eu vou ir? Aonde que é esse negócio? É daqui meia hora da minha casa, é daqui a 1h30. Eu preciso saber, entendeu? Então é aonde. Aí, terceira coisa é quem. Who é quem. Então, quem? Como assim quem? Várias coisas aqui, tá, gente? Quem é meio que tu também saber quem é que tá te perguntando isso, qual é a empresa que tu tá falando, né? Quem é essa pessoa que vos fala neste momento. Mas mais do que isso também é você saber. Eu gosto de perguntar o quem muito focado em quantas pessoas. Quantas pessoas vão estar neste evento? Quantas pessoas vão assistir esse curso? Porque daí te dá uma ideia de grandeza do projeto. Porque se for um negócio que é para 30 pessoas, 10 pessoas, 2 pessoas, um negócio menorzinho, tu já sabe qual é o tamanho da coisa. Agora, se for um negócio que é para 1.000 pessoas, aí estamos conversando de um evento grande, com uma produção grande, com mais responsabilidade. Então, entender quantas pessoas, tem a ver com você saber quem é esse cliente, mas também quantas pessoas vão estar vão ter acesso ao material que tu vai criar de facilitação visual de desenho simples, tá? Então aqui, quantas pessoas? E aí vem o what, que é o quê? O que é o quê? Aqui você vai perguntar para o seu cliente o que vai acontecer neste dia, neste evento, o que vai ser feito, o que é que ele quer da vida dele, tá? Então, eu tenho um texto aqui e eu quero que esse texto vire um post carrossel desenhado com desenho simples em facilitação visual. Então, isso é o quê? Você já sabe que o que você precisa fazer é um post carrossel. Ou não, o cliente vai simplesmente chegar e falar assim: pois é, então eu tenho esse texto aqui, esse conteúdo, e eu não sei o que fazer com ele. Eu tô querendo aqui postar de repente no Instagram. E aí é que você vai falar: quem sabe a gente faz um post carrossel. O que você acha de fazer um post carrossel com as informações desse texto, transformando numa historinha, não sei o que, não sei. Então, isso é um o quê? Ou então, vai ter um evento de dia inteiro. O que vai acontecer nesse evento? São 2 palestras, uma mesa de debate, uma cocriação. Eles vão estar ali conversando sobre uma situação XPTO que aconteceu na empresa. Isso aqui vai ser uma live sobre um estudo de caso que eu fiz não sei aonde. Então, o que? Atividades. Atividades, né, que vão acontecer, né, o que é efetivamente que vai acontecer ali e que ele está necessitando desse material, desse desenho simples, essa facilitação visual. Aí é que vem também o porquê, tá? O quinto W é o why, que é porquê. E aí, o que é esse porquê, tá?
Tu já pensa o seguinte, a gente tá aqui falando de uma ordem certa, tá, gente? Então, ali, checando a primeira coisa. E aí, quando é que vai ser? Pra quando que tu precisa? Tudo mais. Ah, legal. E aonde que vai acontecer isso, tal? Quantas pessoas vão estar? Qual a expectativa de público? Quais são as atividades que vão acontecer lá, né? O que que vai estar rolando? Beleza. E aí, me conta mais. Por que você tá pensando em contratar isso? Qual é o motivo da sua contratação? Daí você pode estar pensando, como é que eu vou perguntar para o cliente uma coisa que eu que deveria saber, porque ele está contratando, por que que ele está contratando? Mas é que é importante dele mesmo fazer essa reflexão de por que que ele está contratando, porque às vezes nem ele sabe. E aí tu já. Por isso que eu tô falando que a ordem tem que seguir essa, tá? Não é simplesmente do nada tu chegar, oi, tudo bem, quero um orçamento, e aí tu fala assim, mas por que que tu tá me contratando? Vai ficar estranho, né? Então não é isso. É tu chegar e depois que tu já criou uma conexão, conversou e tal, não sei o quê, aí tu vem e fala assim, e aí a contratação aqui é para. Aí do tipo isso, eu quero que as pessoas que estão presencialmente nessa palestra, nesse evento, vejam os resumos visuais, os painéis visuais, a facilitação visual e possam tirar foto e possam levar isso para casa. Ou então eu quero que isso fique na internet, eu quero que daí tu pode dar soluções específicas para de acordo com o motivo da contratação, entendeu? Então aqui é um momento bem importante de você investigar mais a fundo o motivo da contratação. Tu pode até chutar, tá? Nesse momento para dar uma direcionada, do tipo, então tu tá contratando isso para que todo mundo possa entender melhor o planejamento da área, entender melhor. Então, aí ele vai entendeu? Vai conversar ali contigo ali, vai dar umas palavrinhas para que você possa pescar esse propósito, tá? Porque isso é bem importante, porque cada propósito da contratação. Cada cliente tem um perfil, cada contratação é uma contratação, e aí quanto mais tu entende os motivos das pessoas te contratarem, melhor para tu poder comunicar isso, né, pros outros futuros clientes. O fulano me contratou por causa disso, isso, daquilo, olha como é que eu resolvi o problema dele, entendeu? Então é bem importante você checar esse propósito da contratação. E aí, por fim, é que começam os Hs, que o how é efetivamente, how é como, tá? Em português. E aí o how é como você vai oferecer, como oferecer o seu serviço, tá? Então são os tipos de entrega que você pode fazer a partir do momento que você já entende todo o contexto, né, do cliente, da situação, do momento, daquele projeto. Tu pode dar várias soluções, do tipo, quem sabe a gente faz um painel grande de 2 metros por 1 metro, de 6 metros, ou 3 painéis menores, tamanho de uma cartolina, ou então a gente vai ser uma live e eu vou desenhar no papel, vamos fazer um A3, vamos fazer um A4, vamos fazer tudo num painel só, vão ser vários painéis. Então, assim, tudo isso vai poder ser decidido nesse momento. E aí, no como oferecer, tu pode checar com o cliente, né? Quem sabe isso, quem sabe aquilo. Porque aí tu entende a expectativa dele. Nessa hora, talvez seja o que ele fale assim, eu quero tudo. Me faz um orçamento que contemple todas essas coisas, todas essas opções, todos esses cenários. E aí é que entra o nosso último H, que é o din-din, how much? Vai pagar quanto por essa brincadeira maravilhosa que é desenhar, fazer desenho simples? Então é o quanto custa. E aí é que só então tu vai dizer quanto custa. Depois de ter ouvido isso tudo, porque a primeira coisa que alguns clientes fazem é quanto custa tal coisa? É tipo assim, eu quero te contratar, quanto que é? Quanto que é o quê? Eu nem sei o que tu quer. Como assim? Então tu tem que perguntar um monte de coisa pra ele, entendeu? Não é? Já começou do final. Vamos para o início. Vamos lá. Volte 7 casas. Então, é isso, assim, gente. Essas são o guia das perguntas certas e qual é a ordem que você precisa fazer. E eu já te falei como que você vai fazer isso tudo. E é assim que você consegue dinheiro com desenho simples.
Não é só focando em desenho, já falei várias vezes e vou repetir, desenho é 25% de um projeto de facilitação visual, de vender desenhos. Você precisa se comunicar com o seu cliente, fazer um bom atendimento, saber precificar, fazer boas entregas. Isso tudo vai fazer com que tu consiga ter a desejada renda extra com os desenhos simples, começar a ganhar dinheiro com os teus desenhos simples. Me conta, tu gostou? Me conta como que eu te ajudei. Compartilha com o mundo esse faturando com desenho simples, salva para tu depois assistir de novo, checar e não se perder na hora de, que nem a Mariazinha, quando mandarem uma mensagem para você ali no Instagram, para você não surtar, paralisar, ou mesmo que fica feliz, quase morre, tem um infarto, salva isso para te ajudar a realmente entender como fazer as perguntas certas para o seu cliente e aí começar a ganhar dinheiro com os desenhos simples. Então é isso, gente. Esse foi o episódio 8 do Faturando com Desenhos Simples. E a importância de saber fazer perguntas para começar a ganhar dinheiro com essa paixão, essa habilidade que você possivelmente tem, já que você está aqui me ouvindo e eu estou falando de desenho, então eu estou, deduzindo que você que está me ouvindo gosta de desenhar, pelo menos. Me conta tudo, me segue nas redes sociais, Luísa Diebold, estou no Instagram, estou no YouTube, no TikTok. Então, é isso e até a próxima.